sempre com tantos mas é que é engraçado. Eu digo, e agora sei que está ausentar por causa disso. Sobre o nosso amigo Mário, eu talvez até já preciso de alguma apresentação, mas aliás eu nem fiz a apresentação. Eu disposto aqui. Afirmativo. É nosso amigo. Quanto ao apresentador, vou apresentar o meu amigo Joaquim Mel, que eu conheço já há algum tempo. Talvez vocês nem todos os clientes é verdade. Tem um defeito como todos nós temos, quase todos nós temos um defeito. Um dos grandes defeitos que ele é ser alentejoso. Isso é radical. Devia ser isso para esse defeito que ele é da minha terra. Portanto, eu não me vou lembrar, vamos ganhar. Basta falar para o nosso amigo Joaquim Mel, que, como sabe, ele é escritor, tem um livro. Eu já li, é lindíssimo. O Padre é que ainda não só isso. Noite. Esqueci de dizer, o nosso amigo está doente. Nós agradecemos ele estar aqui. Se calhar não pode levar muitas pausas. Faremos o possível por ele. Alguém que tem Amigas, amigos, obrigado por terem vindo a este encontro, assim que voltarmos da publicação do livro, nasceu pela mão do homem, deverá ser para cada um de nós um exemplo de inspirador. Padre Mário Deus. E pode alguém como eu, assumidamente ateu, dizer do Evangelho de João? E pode alguém como eu dizer de um homem ordenado presbítero da Igreja do Porto no ano de 1972, que ainda eu era um fedeiro, nos difíceis tempos de Estado Novo, já enfrentava os senhores da guerra, tendo sido expulso do cargo de capelão militar para a guerra colonial da Guiné-Bissau, para que havia sido nomeado 4 meses antes, caía nas garras da PIB por 2 vezes, que o prendeu em Caxias, e fez o lugar por 2 vezes no Tribunal Comunitário de Porto, e mudava a hierarquia da Igreja, que no mesmo dia em que é por ter liberdade, em fevereiro de 1974, me comunica pela boca do bispo António Correia Gomes, que não é mais padre, mas que era da lista. Fez então jornalista profissional para poder sobreviver e dar de graça ao Ministério Presbiteral e evangelizar os pobres, os fracos, os simples e os humilhados. Que há qualidades particularmente atribuídas do ser humano são a coerência e a humildade. Eis aqui, na pessoa deste homem, cabelos brancos, perante quem, respeitosamente, influente. Não vos escondo a honra, porque me sinto tocado neste momento. Tentarei ser o receptor desta sublime tarefa, pois que Jesus, segundo João, o quarto Evangelho, traduzido e anotado como não conhecemos, não é apenas o seu 41º título a ver ao luz, mas, segundo as suas próprias palavras, numa nota que enviou ao editor, o livro sobre uma vida, a sua vida. Jesus, segundo João, juntamente com o livro dos Salmos e o livro da Sabedoria, constituem, segundo o seu autor, a trilogia que melhor nos diz com seres humanos e melhor diz Deus à mãe, o de Jesus por um caminho vencido. Os Estados modernos são constituídos por 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judicial. Ao primeiro compete criar e provar as leis que mantêm a sociedade, ao segundo executá-las e ao terceiro zelar para que sejam respeitadas. As igrejas, embora não integrando oficialmente a maior parte dos Estados, têm como poder uma relação umbilical, porque as igrejas competem manter os povos ignorantes e afastados de ideais revolucionários. Quando os homens financeiros do mundo assomam à janela dos seus arranha-céus em Nova Iorque, Berlim ou Xangai, ideiam os portugueses frustrados e
Igreja acaba na manutenção da chamada ordem interna, que é o livro ser os homens e o pobre ser o sofrimento. O cristianismo promove a vida na terra, por toda a vida, compensada com a felicidade no céu por toda a eternidade. Este sistema de recompensas, mantendo os povos as expectativas da felicidade no além, enche os corpos da Igreja com parte significativa do dinheiro que circula da sociedade. Sabemos pela história que tem sido assim, particularmente desde Constantino, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Mas ganhou particular pela autoridade moderna e o estabelecerem em vários países da Europa os tribunais de Santa Inquisição, que sem qualquer pudor substituíram ao papel de Deus na avaliação da fé e dos pecados dos homens, espalhando terror e sofrimento em julgamentos sumários e condenando milhares de seres humanos à morte pelo fogo e espetáculos públicos, que tinham por objetivo demonstrar poder e alcançar dominação pelo medo. A fortuna da Igreja aumentou exponencialmente pela associação dos bens daqueles que caíram nas suas garras. Este foi um dos estudos mais cruéis e negros da civilização ocidental, cujo trauma ainda hoje persiste na cultura que respiramos. A harmonia de interesses entre o poder político e a Igreja conspirou sempre no sentido da eliminação de opositores, em muitos casos, bastando a simples denunciar normas para ceifar vidas e criar bens. Aliás, esta publicidade de interesses entre o Estado e a Igreja subsiste nos dias de hoje, quando os antifascistas portugueses não foram pagar as masmorras da vida através do confessionário. Não é possível enumerar, mas só foram muitos. E nestes dias que abrir a questão, quando uma vez mais houver presente na nossa história as falsas dirigentes e o poder financeiro fazem ao povo pagar os seus lucros, o seu luxo, os seus erros, os seus excessos e a sua incompetência, com quem podemos contar? Quem nos fala a verdade toda? Alguém nos quer ajudar de forma desinterestada? O resto da Igreja é mais do que comprometedor. É um verdadeiro pacto de colaboração com os crimes do poder. Isto tudo. Quem será o justo de tudo isto? Nos diz João de Jesus. A publicação hoje do Evangelho de João, uma tradução em total sintonia com o texto original dele e com os mais criativos e históricos mais recentes desde os últimos 30 a 40 anos, sobre Jesus histórico e sobre a origem do cristianismo, revela-se nos seus 21 capítulos completamente expurgados do corpo de títulos, como todas as traduções confessionais, católicas e protestantes, habitualmente o apresentam. Este acontecimento só se tornou possível pela primeira vez houve acesso à chave de interpretação da linguagem cifrada que o original, escrito para constituir, traduziu tras a grande surpresa de vida naquele período sobre o Senhor do futuro. Por isso, as anotações que aparecem a seguir a cada capítulo, com fluência consistente e diversa, fornecem dados fundamentais para poder discutir Jesus, tal e qual ele se revela, entre meados do ano 28 e abril do ano 30, que até agora nunca nos haviam sido dados a conhecer. Vejamos aqui, por exemplo, o versículo 36 do terceiro capítulo. Quem acolhe e percebe o Filho, possui vida pelo caso. Quem, porém, usa a acolher não chega a conhecer o que é viver na presença de Deus mais detesta, a ideologia, idolatria, treva, más práticas. O sentido deste versículo é nos declarar na seguinte situação. Dizes, pois, quantos, acolher os seguintes Jesus e as suas práticas maiores. Cabe-nos escolher, ou escolhermos a realidade verdade, ou a mentira, ideologia e idolatria, a liberdade ou a escravidão, a vida sem o caso ou o assassínio, Jesus, ser humano pleno e integral, ou o místico Cristo Messias,
é o último evangelho da Bíblia. A maior parte dos seus relatos é inédita relativamente aos evangelhos de César e dedicam-se essencialmente aos eventos da vida de Jesus e às palavras que proferiu nos seus últimos dias. Contrariamente à opinião dos biblistas académicos que apontam a sua relação entre os anos 95 e 100, o Evangelho de João, conforme podemos ver no prefácio desta edição, poderá ter sido concluído na segunda metade da década de 40, antes ainda do Concílio de Jerusalém, muito próximo, por isso, dos acontecimentos organizados por isso. Quanto aos pressupostos anteriormente referidos, como poderemos encarar hoje a publicação dos livros de João? Ao desprender-se do Cristo da cruz, onde a Igreja o quer não ter, ao arrancá-lo dos altares da idolatria, ao devolvê-lo à vida, à realidade, para ser luz do coração dos pobres, este livro é uma reportada da hipocrisia da Igreja, livro no qual, na gestão de maior união das migalhas com que o poder faz caridade, inflama para que os pobres fiquem gratos pela miséria recebida. Pela forma como este livro nos desperta e nos levanta contra os poderes que nos exploram e nos oprimem, eu diria que volta a ser um ato tão revolucionário como foi o da sua publicação há quase 20 séculos atrás. E só não é uma edição clandestina. E os algozes que nos governam precisam esconder o rosto debaixo das ilusões e atividades que são objetivamente. Poderemos dizer que este livro, de fato, mais que Oliveira, é uma procura e um reencontro com as origens, com a sua verdade. Talvez por isso, pacificatória seja a seus pais, comovente e profunda. E cito: assim faria Rodrigo, minha mãe, e David, meu pai. Um e outro, já definitivamente viventes e invisíveis, porém sempre despertaram para a mesma fé de Jesus, traduzida na entrega gratuita de Miguel Companhia. Esta dedicatória celebra a fidelidade ou a herança que recebeu do berço e se transformou num compromisso para uma vida inteira, assumido com a verticalidade que só encontramos nos homens de honra, dos que não se vendem, dos que não se dobram, naqueles em quem podemos confiar, naqueles com quem podemos contar sempre. A clareza, a coragem e a frontalidade fazem parte deste livro. Chamam-se uns termos do seu prefácio. A revelação antropológica, teológica, que é feita nesta narrativa, é tão politicamente subversiva e conspirativa que o sistema de poder, no caso concreto do judaísmo, Jesus e o seu processo político maior, vivam na história, pode restar a eles o sistema de poder desaparecer, assim como ao tipo do mundo e do outro, a que um e o outro, Jesus e o seu processo político maior, dão origem e desenvolvimento. À luz desta narrativa, o sistema de poder do seu tipo de mundo são mentira, libertatismo e institucionalizado. Tem mais pequena hipótese para a existência dentro dele seres humanos, outros Jesus. Apenas serve, traz objetos, coisas, ao serviço do sistema de poder e do seu Deus, o mesmo do tempo de Jerusalém e dos sacerdotes, pastores das religiões. E com o mesmo desassombro, prossegue mais adiante. A narrativa revela ainda que entre os seres humanos, outros Jesus e os sistemas de poder é total incompatibilidade. Outros que derem um, não podem estar do outro. Revelam que está bem ao mesmo tempo, Deus estava mais. Nunca ninguém viu. Se nos dá a conhecer os seres humanos, outros Jesus. E que Deus estava mãe é totalmente incompatível com o Deus que nos revela nos sistemas de poder, o único sacerdotes, pastores das religiões, do Buda, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, conhece e cultua, de acordo com as diferentes culturas de cada povo. O compromisso é hoje total e absoluto. E não há como evitar que neste tipo de mundo dos sistemas de poder só resta aos seres humanos, outros
ele dava mais entrevista, trabalha continuamente, de ter elegido politicamente em clandestinidade, ao ver o documento na massa e desaparecer na relação com a sociedade. E assim, fazendo progressivamente cair este tipo de mundo, dos sistemas de poder, à medida que em seu lugar cresce como melhor inserido ao Estado da Terra, o mundo dos seres humanos. Sem subterfúgio e sem qualquer ambiguidade, nos é dito neste livro que a tarefa que cabe aos seres humanos seguidores de Jesus é a de derrubo do poder, todo o poder que esteja contra as pessoas. A decisão, pois, com a posição da Igreja, não pode ser mais clara, nem mais frontal, nem mais decisiva. Nestes dias canalhas que os governos criminosos nos estão a fazer passar, urge refletir, particularmente os crentes, sobre as palavras de Jesus segundo João, o quarto Evangelho, traduzido e editado como nunca o conhecemos. Para mim, retenho que o maior ensinamento desta obra consiste em tornar possível dar entre as mãos aqueles que, pela fé de Jesus, querem viver em igualdade com aqueles que, pela fé do homem, querem chegar ao mesmo fim. Todos, irmãmente, lutando contra o poder, selvagem, cruel e suicidante. Deixemos-nos, pois, surpreender, tocar, iluminar pelas revelações que este livro nos transmite e sejamos nós, pobres, explorados, exercitados, crentes verdadeiros, capazes de nos unirmos em prol da luz, do pão, da justiça e da liberdade, numa sociedade que tenha por princípio e fim o ser humano. Permitam-me ainda, meus amigos, meus amigos, assinalar aqui a coragem de outro homem, Jorge Castelo Branco, o editor, infelizmente não pôde estar aqui hoje, que através da sua chancela de publicações, publicou que este livro admirável esteja agora nas nossas mãos. Num mundo cada vez mais formatado, mais controlado, mais uniformizado relativamente às correntes de pensamento, manter as portas abertas para autores que marcham contra a corrente é um laço de louvor à liberdade. Bem-aja, Jorge Felipe. Muito obrigado. Bem-aja também. Ai, ganda mãe. Agora vamos ouvir o resto. Desculpa lá, autor. Seja e depois é para a gente poder receber o banho, esse aula, é o que quando Jesus se encontra completamente minado e o grande capitão está ao comando do mundo. Faz da casa uma trincheira da palavra, faz duelo. Da palavra faz duelo. Faz da casa uma trincheira. Quando todos em redor dizem só para futebols e os grandes das igrejas vendem os seus cultos tóxicos, faz-se lento, faz-se sopro, faz do viver movimento, faz o viver movimento, faz-se sopro, faz-se lento. Porque vivemos em guerra, uma guerra financeira, uma guerra mundial. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que dizemos, mata o grande capital.
Mato Grande, capital. Nem que todos te abandonem, te deixem só na missão. E até os teus amigos digam que estás tirado. Segue em frente no combate, todo paz, todo ternura. Todo paz, todo ternura. Segue em frente no combate. Maldigo a teologia que nunca toma partido e deixa que os do dinheiro bebam o sangue dos pobres. Faz-te pão e faz-te vinho, nem que eles te crucifiquem, nem que eles te crucifiquem. Faz-te pão e faz-te vinho. Cabe-te ser luz do mundo, sal da terra, sentinela. E se o grande capital vai ao ponto de matar-te, vive sempre desarmado entre o pobre e com o pobre, entre o pobre e com o pobre, vive sempre desarmado. Porque vivemos em guerra, uma guerra financeira, uma guerra mundial. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que dizemos, Mato Grande, capital, Mato Grande, capital. Nunca fujas ao combate, nem percas nunca a alegria. E se os grandes das igrejas te riscam dos seus registros, abre todos os teus braços, dá a todos teu perdão. Dá a todos teu perdão. Abre todos os teus braços. Ao vermos que o Ocidente só pratica a idolatria e que o Cristo que o suporta faz-nos esquecer Jesus. Enfrenta todo o poder, protege todas as vítimas, protege todas as vítimas, enfrenta todo o poder. Porque o Cristo das igrejas não tem nada de Jesus. E em seu nome se comete toda a espécie de crimes. Deixa os templos, deixa os cultos, faz-te práticas maiúticas. Faz-te práticas maiúticas, deixa os templos, deixa os cultos. Porque vivemos em guerra, uma guerra financeira, uma guerra mundial. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que dizemos, Mato Grande, capital, Mato Grande, capital. E assim, com este canto, o hino. Vamos gravar isso. Não, vamos gravar. Com este canto, Não é? Vamos gravar. eu quero dirigir a minha palavra primeiro ao nosso tribunal, escritor maior, do meu ponto de vista, e eu conheço há menos de um ano. E, naturalmente, quando a vida nos fez encontrar na casa e na mesa do editor da Feira das Letras, da Feira das Publicações, foi o editor que nos fez encontrar na mesa do editor, na sua própria casa. Eu descobri, pela conversa que fizemos durante a manhã, antes desse almoço, para compartilhar com uma
esposa do editor e as suas duas raparigas, meninas adolescentes, uma a entrar quase na juventude, descobri que afinal eu tenho um irmão gêmeo, que é o Joaquim Branco. Porque aquele livro, aquele romance que está ali, também foi apresentado nesta casa do Alentejo e é da mesma defesa de publicações, Inverno entre Chacais, é o retrato mais completo e mais fiel, apresentado de forma literária, em romance, deste país que é Portugal. E por isso é um livro que, juntamente com Jesus segundo João, vocês não devem de modo algum saber. E a Casa do Alentejo, que nos abriu o seu belíssimo enorme espaço, como é todo o Alentejo, e que sempre foi o grande latifúndio, onde os trabalhadores não possuíam uma tira de terra, tinham de trabalhar e verter o seu suor e o seu sangue no grande latifúndio, maldito latifúndio. A Casa do Alentejo, em Lisboa, é uma espada cravada no coração, na capital deste país. É uma ousadia estar aberto e estar a comemorar 90 anos aqui no coração de Lisboa, do Alentejo, contra o latifúndio. Depois, o nosso editor, que tem um nome que eu tenho escondido, eu vou dizer-lhe. Ele chama-se Camilo Jorge, escrevam Jorge, e fica Camilo Castelo Branco. Por alguma coisa ele tem este nome e também ele é do sangue, efetivamente, real, do Camilo Castelo Branco, o grande escritor. Só quem anda com o mesmo sangue pode ser um grande editor de uma pequenina editora que é a Seda, mas é um grande editor. E a última palavra, que é sempre a primeira, os últimos são os primeiros, é para vocês. Estão aqui, nesta dia 1 de dezembro, já conheciam algum desta casa, este espaço cheio de cultura, e foi de outros, que certamente podia ser um bocadinho desses, à cultura, assim, de pé descalço, mas enfim, agora, até nisso é ironia, como passou da natureza para o pé descalço do Alentejo, que é o que dá dignidade ao Alentejo, o pé descalço. O grande latifúndio é a nossa vergonha. Está lá a testemunhar como é que nós somos capazes de coexistir com o grande latifúndio. E que tem a proteção dos poderes, também do poder religioso, do poder eclesiástico, porque estes poderes só se aguentam, porque por trás deles e acima deles, e à frente deles, há uma teologia que é verdadeira idolatria. Isto é uma teologia que remete para um Deus que é um ídolo, um falso Deus, mas que praticamente desde o início da humanidade nos anda a ser apresentado como o verdadeiro e o único Deus. É o Deus dos sacerdotes, desde o princípio da humanidade, que se apresentam não como seres humanos entre os seres humanos, mas como intermediários entre Deus e a humanidade vertical. E que seria depois, nos grandes, cada vez mais latifúndios, que depressa a Terra deixou de ser de todos, como é da vocação da Terra ser de todos, deixou depressa de ser de todos, e começaram a criar o grande latifúndio,
simultaneamente os sacerdotes como intermediários entre o Deus que dá cobertura e justificação a este crime hediondo e lhe dá cobertura e, portanto, torna possível que ele exista sem que ninguém se atreva a derrubar uma coisa que é apresentada à polícia, quando é monte do homem, a mais hedionda das realidades. Em que eu tinha uma dívida comigo mesmo, eu acho que desde o ventre da minha mãe. Eu só sei isto, não no ventre da minha mãe, obviamente, mas quando comecei a tomar consciência. Afinal, trazia dentro de mim, desde o ventre da minha mãe, este livro. E foi preciso eu viver 76 anos, já fiz em março, como sei, 76 anos em março, no dia do feminino, que é o dia da mulher, das mulheres. Foi preciso viver 76 anos e editar bastantes livros, sempre à procura destes. Finalmente, este está aqui. E como reparam pela capa, também é uma escolha do editor, Jorge, como reparam na capa, esta capa, provocadoramente, na ficha técnica não tem nenhuma identidade. Dentro vem a ficha técnica e não diz nada sobre esta capa. E não diz porque, embora se conheça, porque queremos afirmar, o editor e eu, o editor, supostamente autor, queremos afirmar que fora do ser humano, que está aqui representado, e do ser humano com um olhar bem direcionado, firme e desarmado, num ser humano, fora do ser humano, não há salvação possível. E por isso, até Deus, para se poder apresentar a gente, não encontra outra forma autêntica e fora do ser humano é sempre idolatria, é sempre um ídolo. Portanto, um falso Deus que vai justificar os crimes todos organizados e institucionalizados. Até Deus, se quer ter credibilidade e aceitação, não ter ateu, tem que ser plenamente humano, integralmente humano e dar luz. Tudo que é acrescentado é uma parte. Este livro atreve a dizer-nos com muita ternura, com muita firmeza, com muita convicção, com muita humildade, como um menino. Porque na comparação, o original é escrito em grego, o quarto Evangelho, conhecido como o quarto Evangelho canônico, de todas as igrejas. É escrito em grego. E no grego, quando se refere pela primeira vez a Jesus, usa uma palavra, sak. Sak, está logo no capítulo 1. Sak é um substantivo grego que indica a letra carne. E a gente até diz que o verbo fez, traduziu, se calhar erradamente, mas foi o que se impôs. Porque antes das traduções em línguas faladas, vernáculas, no caso concreto em português, houve uma tradução em latim que fez séculos e séculos, era a única a que toda a gente podia ter acesso, chamada Vulgata. Traduzida, toda a Bíblia traduzida em latim, também, portanto, este Evangelho. E traduziu a palavra fez pecado, o verbo fez pecado. Ora bem, não é bem. O verbo, a palavra, fez-se fragilidade humana. Fragilidade humana.
E quando se diz fragilidade humana, está em contraposição com poder monárquico absoluto, imperial, que era o que existia na época, na altura histórica disto. Em oposição, nos antípodas, se faz fragilidade humana, quer dizer que nunca é a via do poder que traz a transformação do mundo e a salvação do mundo, a saúde das pessoas e do planeta, porque salvação quer dizer saúde, a saúde das pessoas e do planeta, mas é a fragilidade humana, maioticamente religada, em que nós, assim, religados de uma forma libertadora, reciprocamente libertadora, uma maiotica tem um bocadinho esse sentido, fazer saltar de dentro para fora o melhor de cada ser, cada um de nós, e não só maioticamente religada, mas também à maneira dos vasos comunicantes, que se comunicam por baixo. E eu venho aqui e eles ficam nivelados, porque estão ligados por baixo, não por cima. Não, este fica cheio e aquele vazio. Mas estamos ligados por baixo. Tudo que entra num é logo tão partilhado com os outros em igualdade, segundo as necessidades de cada qual. E este é o Jesus que sempre nos tem sido escondido. Ou por maldade, ou por ignorância. Sempre nos tem sido escondido. Vocês encontrá-lo aqui, este Evangelho é o que está no Novo Testamento. A tradução é toda limpa porque não tem aquelas coisas. Aliás, tem aqui. Ajudou-me muito. Está aqui um amigo que eu reparei que tinha um amigo da plateia. Vocês, que não me passou despercebido no seu rosto, que é a prima da Almeida. Ele traduziu uma vez o Evangelho de Marcos, assim no mesmo estilo. De anotações, não é de anotações, de títulos, e pôs os verbos no presente. O que se refere a Jesus, ele pôs no presente. Não diz, e Jesus foi, ou Jesus disse, Jesus diz. Porque o ser humano é sempre, mesmo quando toma dimensões de invisibilidade, é sempre presente. Não há passado, há um presente permanente, contínuo. E isso é um toquezinho que eu tive de cima da Almeida. E, portanto, aqui neste Evangelho, também há da bibliografia, também bem citado ao seu livro. Tem uma bibliografia na parte final, onde há muitas das coisas eu estou apoiado nessa bibliografia, mas a originalidade deste livro é que quem está a fazer, é responsável por ele, no meu caso, aparece responsável por ele, pelo menos editorialmente, isto tem que ter um autor e aparece o meu nome. Eu conheço estas obras, estudei-as todas, mas depois deste livro afasta-se delas todas. E sabem porquê? E por isso é que tem originalidade. Afasta-se delas todas porque tem por base o filho da Tia Maria do Grego e do Tia David, que é uma vivência, que é a minha, que começa por um institucional, acaba não propriamente a expulso, que eles ainda nem tiveram essa coragem de fazer uma declaração da expulsão do institucional, acaba sem ofício dentro do institucional, mas de desempregado perpétuo, permanente, só que o desempregado institucional disse, está bem, que é bonito, que bom, obrigado, Sr. Dom António, por me pôr desempregado ao nível do institucional, porque fico livre dessas coisitas que vocês para aí fazem, para ganhar dinheiro,
E como o ministério presbiteral é essencialmente da palavra, uma palavra que se deseja ser não só anunciada, mas também praticada, e antes de anunciada ou praticada, ou pelo menos em simultâneo, praticada e anunciada, e a minha vida passou a ser toda ela a intempérie, fora do institucional. Abre toda a solta. E só entrego ao que é mais essencial. Nunca tive mais de perder tempo naquelas dinharias, naquelas patetices, todos os dias a repetir as mesmas coisas. Sempre, uma vida inteira. Passei a ser necessariamente criador. E a profissão que me pareceu mais adequada para um presbítero que estava desempregado a nível institucional era ser jornalista, que é um homem da palavra. Também. E é por isso que o jornalista tive um itinerário muito complicado, porque na redação eu era sempre um jornalista muito perigoso. A palavra era sempre incômoda. E então, o último jornal, o institucional onde trabalhei, a Correio do Domingo, que é um diário regional que ainda existe, e sabem que o jornal se teve parado um ano a pagarem-nos os salários aos jornalistas, a gráfica trabalhar, tinha encomenda de fora sem ter o jornal. Pagaram-nos os salários durante um ano e o jornal fechava. E depois fizeram-me saber que o jornal só me abria quando o redator principal, que era eu, não fizesse mais parte dos quadros da redação. Pelo que eu tinha 50 anos de idade e disse, bom, está bem uma boa proposta. Então vocês negociamos a minha saída, que não tenho nenhum prazer em que o jornal seja fechado, estar a receber sem trabalhar, porque é uma vida um bocadinho estéril. Claro, nessa altura eu fiz outras atividades com a palavra, mas não pode ser. E então vamos negociar a minha saída, e negociar com a empresa, e a seguir funda-se logo o jornal de fraternidade. E hoje só existe online, depois de 22 anos em publicação em papel. Hoje só existe online. Jornal de fraternidade.pt, e lá está. Se o abrirem, a partir de ontem, tem lá, logo na coluna da esquerda, na página inicial, logo de cabeça para cima, ao cima da coluna esquerda, tem lá uma secçãozinha, uma pasta que diz as minhas cartas ao Papa. Carta número 2. Quer dizer, já há uma, e agora esta é a número 2, que vai lá começar a hora. Poderão ler, diz a carta número 2, e abrir, está bem bom encontrar a carta número 1 no jornal para comentar. Também está no Facebook, mas há gente que não gosta de ir à Facebook. Podem ir ao jornal, que é o site do jornal de está antivírus. Tem alguma proteção antivírus. Em que, por minha parte, a palavra, a minha pequenina apresentação, eu não vos digo nada do livro do Tribunal em cada vosso dizer, e é tão bonito que eu falar de Jesus, com a ternura que ele me pôs. Portanto, com a ternura que ele me pôs, quer dizer, eu acho que não ser abusivo nem inconveniente, mas acho que é muito bom os ateus terem ao lado do esquerdo. E então, se forem ateus como Joaquim Moral, autor daquele Inverno entre Centrais, e eu percebo que ele é ateu do Deus religioso, e faz muito bem, também ateu do religioso. E por aquele livro eu concluí, por isso é que digo no irmão gêmeo, também conclui que ele é ateu do outro Deus, que é o Deus dinheiro, o poder financeiro. E isso é mais difícil ser ateu. Porque se olharmos para o nosso planeta, podemos perguntar, e a resposta é fácil. Quem são os melhores cérebros que estão ao serviço das grandes multinacionais, dos grandes bancos, portanto, do grande poder financeiro? Quem são os melhores cérebros? Normalmente todos se dizem hoje ateus ou agnósticos. Porquê?
são do Deus do religioso, mas não são do Deus Senhor do mundo. A esses são pernas e braços abertos, e vaginas e tudo aberto a eles. Entende? A esse Deus. Isso é o mais horrendo que há. E aos meus irmãos ateus só assim, também do Deus dinheiro? Se sim, meu irmão já. Está bem? Não sou um homem que tem fé em. Procuro ser um homem, e esta tradução tem esse cuidado de dizer, das anotações, a fé de Jesus. Que é a fé de Jesus? A fragilidade humana, o ser humano pleno e integral, acaba por ser sinónimo de fé no ser humano. Fé no ser humano. E, portanto, fé de Jesus. A mesma fé de Jesus. O cristianismo fala de fé em Jesus e acrescenta sempre um Cristo. E, às vezes, até se tira a palavra Jesus e fica reduzido só ao Cristo. Que é daí que vem a palavra cristianismo. Há aqui alguns interesses. Por acaso, esta carta 2 também fala um pouco nisso na parte final. Que eu sei que há o Jesus, eu digo ao Papa, sei como tu sabes, que há o Jesus histórico e há o Cristo da fé. Vejam até a linguagem. Jesus histórico e depois, e Cristo da fé. Eu sei que há, que a teologia fala disso, e tu, Papa, também sabes, como eu sei. Simplesmente, há uma coisa que eu tenho de dizer. E perguntar, é se o Cristo da fé, primeiro em concreto, que me digas que conteúdo tem. Real, palpável, cheio. Que conteúdo tem. E segundo, se coincide com o Jesus histórico. Porque é que o Jesus histórico é crucificado pelo Império Romano e o Cristo da fé passou a ser uma espécie de Deus do mesmo Império Romano com Constantino. Porquê? Como é? Estamos perante a mesma realidade ou são aqui duas realidades que têm sido apresentadas sempre como sendo a mesma com nomes distintos? É uma grande pergunta. Este livro, de certa maneira, tenta, com a sua simplicidade, dar a resposta. E a grande opção que faz é que não deixa a pergunta só no ar. Já não era pouco. É só uma opção, só uma partida. E diz Jesus, o diante do cristianismo, sempre presente. E a sua doar, o seu sopro. Que é aquilo que faz as vítimas, aquela força que faz as vítimas erguer-se, levantar. E quanto mais desarmadas, mais fecundas. Embora às vezes há situações históricas em que até se perceba e se compreenda que parece que não vai dar de outra maneira. A violência seria em último recurso, mas normalmente a violência mesmo em último recurso depois leva a que o humano se esqueça e torna a aparecer. É um novo poder, uma nova tirania. E então, em vez disso, o ser humano sempre, permanente, num presente permanente, num hoje sem ocaso. Este é o Jesus e a sua roagem, que depois veste formas históricas em corpos de mulher, em corpos de homem, em corpos, em gente, em eus crentes, em eus ateus. Porque como é que se conhece que está aí a roar? Pelos frutos que produz. Se produz frutos de humanidade, de mais humano, tornar mais humano, produz frutos de reciprocidade, produz frutos de liberdade, produz frutos de saúde, de paz, desarmada, de alegria, de plenitude, de arte, de poema, de música, de canto, de dança. Plenitude da vida que produz isso. Eis a roar de Jesus. Hoje, sempre. E este é o nosso planeta, que tem contra ela
outro sopro, contra ele outro sopro, que é o sopro do poder financeiro. A ideologia, a idolatria, que anda por aí, mas assim, a tripa forra, que os grandes médias são todos do grande poder financeiro e eles ultrapassam as universidades, ultrapassam as famílias, ultrapassam as escolas básicas, ultrapassam as igrejas, ultrapassam tudo. E formatam neles as populações. E as igrejas podem continuar a trabalhar. As escolas também. Tudo pode continuar a trabalhar. Mas quem está hoje a formatar as mentes das populações são os grandes médias, que são todos do poder financeiro. Anda um sopro, anda lá uma palavra que leva um sopro envenenado. Estou a falar sem um sopro da minha boca. Leva um sopro envenenado. Precisamos deste sopro, ou em feminino, ruá, que é a palavra hebraica, que diz o nosso sopro, ou o espírito. Eu hoje até tenho arrepios do espírito, porque ainda há bocado vinhas para aqui e o Alexandre diz, é ironia das coisas. Um banco chamado Espírito Santo. Ainda se fosse um espírito diabólico, mas não. O Espírito Santo é o Paulo. É um símbolo do poder financeiro. O anti-ser humano. Portanto, o meu abraço a vós todos. Não temos aqui coisas assim, mais musicais, mais coisas. Eu terminei neste sentido desta primeira palavra acredita e vou concluir com uma palavra a cantar, que é um poema, um canto poema, numa música editada na primeira, que se chama, que eu dei o título Carta para Ti. É para nós todos, mas para mim primeiro. Carta para ti. Tu não podes desertar, ser cana agitada ao vento, sem afetos e sem causas, Não podes fazer de conta que és minhoca e és um réptil, só por viveres em deserto, A vida não acabou, só porque te abandonaram, te traíram, te odiaram. A noite já traz o dia, o inverno, a primavera, e há sol, até com nuvens. Tenha então sempre presente tudo aquilo que vivemos, e sonhamos, e cantamos, como ainda canto. Ninguém te perdoará por seres luz e sal da terra, sentinela na cidade. Tens contra ti todo o mundo, igrejas, religiões, o poder e o dinheiro. Nunca fiques pelo caminho, não digas, não vale a pena, faz as tripas coração. Tenha então sempre presente tudo aquilo que vivemos, e sonhamos, e cantamos, ainda canto. Tudo é belo até o combate, quando armado de ternura, sem tréguas ao inimigo. Por mais que ousem destruir-te, silenciar tua voz, deixar de dizer o teu nome. Sabes bem que o grande perigo, ao explodir, é que dá fruto, sopro, liberdade. Tenha então sempre presente tudo aquilo que fizemos, e sonhamos, e cantamos, como ainda canto.
esse deserto em que vives, sempre a ver o invisível e a escutar o essencial, o essencial. Faz de ti casa de paz, dessa paz que é espada, espada que abre caminhos, abre caminhos. Sei que nunca vais trair, trocar a causa do pobre pela causa do dinheiro, do dinheiro. Então, tens aqui a minha mão, tens aqui o meu afeto e também o meu combate, o meu combate. Tenha então sempre presente tudo aquilo que vivemos e sonhamos e cantamos como ainda canto. E cantante!